Como os bancos veem os estrangeiros no Japão? Olá, gente. Eu sou Koji Muto, presidente da sua imobiliária de compra e venda no Japão, J.I. Consulting. Eu sou japonês poliglota, formado em engenharia em Universidade de Nagoya, aqui no Japão, despachante credenciado, e também sou diretor executivo de Refine, outra empresa, e também sou Takenshi, aquele que mexe com os imóveis aqui no Japão, licenciado pelo governo, e também Jutaku Loan Advisor, consultor oficial do financiamento de casa, e também planejador de Financial Planner. E também autor da Japonês de Vez. Muito obrigado por sempre assistir meus vídeos e também eu recebo muitos contatos e muitas mensagens, muitas ligações e também queria dizer uma coisa que assim, eu sou uma pessoa muito isogashi porque atendo muitas pessoas e também ontem também entreguei uma casa para uma família brasileira e também semana passada também e essa semana também e assim, diariamente estou trabalhando. Então assim, se você puder mandar mensagens, tá? Fazer sua pergunta através de mensagens, eu agradeço, em vez de fazer ligações. Né? Se tem gente que fala, perguntando sobre, eu estou procurando a Pato Koji-san. Sim. Gente, eu não trabalho com aluguel, apesar que eu tenho alguns imóveis para alugar, mas normalmente está lotado. Bem, quando abre vaga, a gente anuncia. Também, e recebo muitas perguntas e também encontro pessoas, quer dizer, pessoas vêm para o nosso consultório, nesse escritório, e vêm e faz perguntas. E ainda, eu vejo que ainda muita gente está confuso, né? Seria bom aprender, seria bom saber, gostaria de informar como os bancos veem os estrangeiros no Japão. É muito importante, acredito que é muito importante ter este conhecimento para ter sucesso de financiamento e também para seu sonho não virar um pesadelo e também para ser feliz com seu financiamento, com sua casa. Então eu gostaria de dar o máximo de informações para você ser feliz com a sua casa. E você ainda está confuso entre juro fixo e variável? Ainda, sim, eu coloco a palavra ainda, porque estou esclarecendo muito através de vídeos e também muitos consultores também japoneses estão dizendo, sim, inclusive eu sou consultor japonês, né? Mas sim, chegou ao fim. Porque hoje, gente, sabe que é o juro variável fixo. Juro fixo é variável. Assim, está acontecendo alguma coisa assim, muito estranha. O juro do flato vai chegar a 2%, quer dizer, vai ultrapassar, que até ano passado era 1,48, agora é 1,96, e mês que vem com certeza que vai chegar mais alto ainda, gradativamente está subindo muito. Então, hoje sendo aprovado pelo flato, mês que vem, na ocasião da compra, tem que comprometer um juro fixo alto pela vida toda, no tempo de vida toda. Então, isso que eu gostaria de evitar, quero que você evite. Agora sim, eu queria falar sobre isso. Qual banco é melhor? Qual banco é melhor? Qual banco? Entenda que tem vários sistemas, né, de financiamento. Tem financiadora e tem bancos. Flato Sanjugo, muitos falam que é o banco do governo. Não é banco do governo. É um sistema, ou seja, o produto financeiro. Tá? Produto financeiro que o governo apoia. Pode entender desse jeito, né? Flato Sanjugo, eu juro fixo por 35 anos, ou máximo 35. Hoje é até 50 anos, porque, usando outra geração. Né? E também, segundo lugar, tem Netbank, que aceita os estrangeiros. Netbank. Né? E é fácil isso, fácil de acesso. Porém, em muitos casos, tem que responder em japonês. 3. Shinkin. Shinkin é o banco local. Assim, entre banco, assim, tem diferença entre banco e Shinyo Kinko. Isso, na verdade, é assim, uma das lives da aula de japonês. Eu expliquei isso, mas não vou entrar em detalhe. 4. O banco local. Banco local.
o banco local é na região de Aichi-ken, por exemplo, é na região de Shizuoka-ken, né? A área de Gifu, Mie, banco local. E banco urbano, que é UFJ, por exemplo, UFJ, também Risona Ginko e Mitsui Sumitomo, banco urbano, né? Aqueles bancos grandes. Mas qual é melhor, sabe? Assim, para você conseguir financiamento, qual que é melhor, né? E para entender qual é melhor, eu quero que você saiba a história de financiamento para estrangeiros no Japão. Hoje parece que muita gente está comprando normal, assim, natural, naturalmente, tanta gente assim, estou querendo comprar casa. Mas eu queria chamar a atenção de você um pouquinho, sua atenção um pouquinho. Atenção, se comprar ou vender sua casa através da JI Consulting, através do serviço da nossa empresa, JI Consulting, poderá esclarecer muitas dúvidas a respeito da vida no Japão com Koji Muto. Eu queria propagar aqui que você pode ficar tranquilo, né, assim, sendo nosso cliente, está cadastrado como nosso cliente. Claro que eu esclareço muitas dúvidas, assim, aquelas pessoas que ficam com medo um pouco, assim, depois da compra, e durante o processo, como que assim, se acontecer isso, tudo. Sim, eu dou assistência, gente, ok? Mas agora, ao contrário, se você não tem nada a ver com a JI Consulting, apenas quer esclarecer dúvida, Muto-san, porque você é japonês, assim, isso me dá raiva, muita raiva, assim. É como você é japonês, você deve saber isso. Meu Deus, assim, eu não sou apenas japonês, entende? Tá? Eu sou japonês que tem muita experiência nessa área, né, nessa área de imóveis e sobre as leis como despachante credenciado. Bom, então, mas assim, né, parece que minha consulta é gratuita e muita gente joga a pergunta. Mas assim, eu respondo, eu priorizo esclarecimento de dúvidas para os clientes da JR Consulting. Ontem, a pessoa que comprou casa desse mês passado, e assim, estava falando outro assunto assim, sobre a declaração, mas assim, de repente, eu queria perguntar sobre assim, como pegar o certificado da vacina, assim, como que fala isso, assim, eu falo assim, tranquilo, não tem nenhum problema, né? É que a gente cria amizade, né? Certa amizade, sendo sendo nosso cliente, né? A gente cria certa amizade, isso é muito bom, né? Assim, seja bem-vindo ao time da GI Consulting. E aqui eu queria dizer, esclarecer um pouquinho a história do financiamento. Né? É classificado desse jeito, de ano 2000 para 2004, de ano 2005 para 2008, ano 2009 para 2014, ano 2015 para 2020, de ano 2021 até agora. Qual que é a diferença, gente? Vamos ver um pouco. De ano 2000 para ano 2004, quase nenhum estrangeiro compra casa. Quer dizer, naquela época era difícil e também não tinha esse tipo de senso na cabeça dos estrangeiros, aqueles que ainda estavam pensando em retornar para o próprio país. Então, pouca gente tomava decisão de ficar no Japão. E mesmo tomando decisão de ficar no Japão, tirando visto permanente, ainda pouca gente, quer dizer, pouco caminho, pouco meio, é muito raro para conseguir financiamento de casa. Quer dizer, bancos também, que era nosso senso comum. E como que um estrangeiro pode comprar casa aqui no Japão? Sim, o juro também era alto nessa época, tá? E ano 2005 para 2008, sim, aí chega a era áurea. Muitos estrangeiros compram casa por vários bancos. Muitos, infelizmente, com documentos falsos, né? E através de bancos urbanos e regionais. E muita gente comprou casa através do banco UFJ, Mitsubishi, naquela época, Mitsubishi Tokyo UFJ Ginko, né? Nome era comprido. E também regionais como Suruga Ginko, né? Suruga Ginko é um banco um pouquinho diferente também. E na época também, assim, povos estrangeiros que não conseguia o banco urbano e regional e até chegava para a financiadora como GE Consumer Finance, que até cobrava juros de 5%. Né? Mas assim, esse 5% não era nada para assustar. Pensando em pouco tempo atrás, a história do Japão. Antes brasileiros começaram a comprar
casa aqui no Japão, o juro fixo era 6%. E esse povo assim ainda corria e dando entrada de 30% e queria comprar casa de alguma forma com esse juro baixo. 6% era baixo. Porque antigamente era 8% e 9% na época da bolha, antes daquela época que a economia que estava estourando. E estourou de fato. Muitos. Aí estrangeiros, e na época eu também vendi, nessa época, assim, foi muito bom. UFG aprovava. E outra era a forma de Flato 35, o Flato 35 começou nessa época. Nessa época, um pouquinho, só que não era muito conhecido. Através do SBI Mortgage, né? Agora o nome é Aruhi, mudou, né? SBI Mortgage. E o juro era assim, o juro era 3,6%, por exemplo, juro fixo. E muitos estrangeiros compraram casa, tá? Através de vários bancos. Nessa época, assim, muita gente. E parece que era fácil. Mas havia falsificação de documento. Não era Seishain, mas escrevia como Seishain, como se for. Ou esquisita, né? Minashi Seishain. Alguma coisa esquisita estava acontecendo. E também, uma luta que o banco exigia a entrada também. Quer dizer, uma parte de documentação tinha que pagar em dinheiro. Aí não financiava total. Aí tinha que a imobiliária e consultoras, né? A consultora era mais fácil, porque fazia orçamento mais alto do que a realidade. Casa construir com 30 milhões, assim, coloca como 35 milhões, né? O resto a pessoa dá em dinheiro. Quer dizer que está enganando o banco, quer dizer, está relatando não a verdade. Por isso muita gente comprava zero de entrada, zero de entrada. Isso ficou comum, nessa época ficou comum. Sim, gente, e a construtoras imobiliárias falavam assim, gente, pode comprar casa com zero de entrada, assim. Quando eu vi aquele anúncio, assim, achei muito esquisito. Como assim, né? Como assim? Tá? Muitas. E pior que assim, essas empresas, infelizmente, faliram depois. Que sistema não é isso. E também, sabe que essa época que sujou muito o mercado brasileiro. Mercado estrangeiro, mercado imobiliário para estrangeiros. Infelizmente, nessa época, sujou muito. Quer dizer, nesta época não. Causou, a sujeira causou nesta época. E depois a história, assim, sabe, que algumas pessoas lembram, quer dizer, muita gente lembra, eu também lembro como se fosse ontem. A crise mundial. No final de ano 2008, o Lehman Brothers quebrou, então aconteceu o Lehman Shock. Então, a crise mundial começou em 2009, início de 2009, e isso durou até 2014 aqui no Japão, pelo menos eu considero isso. Exige grande entrada de dinheiro para comprar casa, falsificação de documento para não pagar a entrada. Se isso aumentou mais ainda. Só que sujou o nome dos brasileiros. Por causa que muita gente fez compra muito cara e levou cubi, ou pelo menos diminuiu zangyo. Aí perderam seus empregos, perderam a entrada, quer dizer, pelo menos diminuiu a renda. E por isso tinha que devolver, se devolvesse ainda seria bom, mas assim, o problema é que fugiram para seus países, deixando a casa abandonada. Isso era pior para os bancos, era mais pesadelo para os bancos. O pior era banco, quer dizer, empresa garantidora que ficava por trás, e tinha que assumir muita dívida, tinha que pagar para os bancos. Aí, imagina, criou raiva para brasileiros, sabe? Brasileiros, tá? Não estrangeiros, nesse caso, brasileiros e alguns peruanos. Peruanos permaneceram, mas muitos brasileiros, infelizmente, foram embora. Que se tivesse feito, se decretasse falência nesse momento, seria bom, mas o problema é que muita gente fugiu, e nessa época também descobriu que, os bancos descobriram que tinha documentos falsos. Tá? Aí sujou o nome de vez esta época, 2009, e já não conseguiu passar mais nenhum financiamento, que assim, aparentemente não. Alguns conseguiam o financiamento, mas ficou certo que o banco
que não dava entrada, que exigia entrada, parte de documentação. Agora, piorou, documentação você tem que pagar em dinheiro e também mais 10% em dinheiro. Pelo menos, senão o sistema de Flato não funciona. O Flato permitia apenas 90% do valor da casa, quer dizer, 10% plus documentação, quer dizer, despesas, tinha que pagar de outra maneira, ou em dinheiro, ou tinha que conseguir outra financiadora. Em 2014, começou a surgir esse sistema, o A+, o financiamento. A financiadora, sem cobra de juros, um pouquinho mais alto, mas pelo menos fazia financiamento por 25 anos. Então, juntamente com o A+, e Flato 35, muitos brasileiros começaram, quer dizer, voltaram a comprar casa. E chegou o ano 2015, muitos estrangeiros compram casa por Flato 35. Chegou a época, a era áurea dos brasileiros com Flato 35. E por outra maneira de dizer, só Flato 35 aceitava os estrangeiros. Sim, é que você não pode confundir que aqui no Japão não há discriminação. Existe discriminação entre bancos também, tá? Só o governo que não pode falar, né, isso. Só que mesmo assim exigia pelo menos qualquer nacionalidade. Entende? Isso não seria discriminação, mas todo banco tem a dor e quer saber qual estrangeiro que você é. E se você é do Sul, América do Sul, ou você é da Ásia, ou você é da Europa, da África, quer saber, né? Porque, quer dizer, por outra maneira de dizer, se você é brasileiro, então é difícil. Mas o Flato 35 não podia fazer essa discriminação, não podia fazer. Mas pelo menos sabia, assim, para saber que a tendência é dos brasileiros. Agora, o problema é que também sujaram, alguns atrasaram, né? Algumas pessoas quebraram, quer dizer, separaram. Motivo número 1 é separação, né, gente? Né? Separaram. Ou colocaram um monte de painel solar, um monte de dívida e também quebrando, tá? Sim, isso também o Flato 35 também ficou difícil, tá? Ficou difícil para conseguir financiamento, né? E 2017, quer dizer, 2017 para cá, ficou mais fácil o financiamento para poder incluir a parte de documentação. Isso aconteceu, assim, mas exatamente a partir do mês 4. Sim, ficou mais fácil o financiamento para poder incluir a parte, porque antes não podia incluir, antes tinha que depender de outra financiadora, chamada A+, ou Orix Crédito. E também tinha Cezão, também, né? Cezão, Credit Cezão, também tinha isso, e que dava suporte na parte de documentação. Agora, a partir de 2017, ficou não sem Flato, pode fazer isso. Aí podia pegar 100%, ou 90% com juro menor e 10%, e fazendo isso, daqui ao AC, né, fazendo dois financiamentos, no total ficava mais barato o pagamento, o valor do pagamento. E ano 2021 até agora, surgimento de novos bancos que aceitam os estrangeiros. E agora estamos aqui. Só que neste momento eu quero que você realmente saiba que não é nada fácil chegar até aqui. Outros bancos estão dando oportunidades para brasileiros. Também quer financiar, quer pegar juros, não é só isso, tem outros motivos que você quer que abra conta no banco deles e também quer que você use o produto, que compre o produto que eles oferecem. E desse jeito eles estão, e mais ainda hoje, estão conseguindo estão financiando ou usando a empresa garantidora, ou o banco usa o próprio dinheiro, quer dizer, assume o próprio risco, que se você não concluir, né, o banco, né, toma conta disso. Tem dois sistemas. Espera um pouco, mas não se engane, não se engane. Ainda existe muita discriminação para estrangeiros em termos de financiamento. Um banco em Shizuoka exigiu Hoshonin japonês para o financiamento de 10 milhões.
Um banco em Shizuoka exigiu Hoshonin japonês para financiamento de apenas 10 milhões de ienes e 100 mil ienes. Eu fiquei muito chocado. Porque a pessoa fala fluente o idioma japonês. Jovem, ganha bem, dizem, não tem dívida e mesmo assim exigiu Hoshonin japonês para o financiamento de 10 milhões. Poxa, fiquei muito chocado com isso. Bom, este é fato. Muitos bancos ou empresas garantidoras não confiam em certas profissões. Isso é certo. Bom, se você é estrangeiro, já é, sim, claro que é difícil. Muitos bancos não confiam em estrangeiros, mas principalmente essas profissões. Primeiro, trabalhar na linha, quer dizer, operário. Né, trabalhar na fábrica, na linha, o que máquina pode, até máquina pode fazer. Isso é tipo de profissão, o banco ou empresas garantidoras não aceitam, não confiam muito. Segundo, motorista de caminhão. Motorista de caminhão não é estável, não ganha bem? Sim, ganha bem. Mas também, motorista de caminhão, principalmente aquele motorista que é motorista comissionado. Né? Se você se trabalhando um dia, ganha 20 mil ienes. Mas não trabalhando, outro dia, não trabalhando, faltando serviço, não ganha nada. Assim, aquele comissionado. Todo comissionado não é bom para o financiamento. Porque é o contrário de funcionário público. Funcionário ou trabalhando ou não, recebe salário e bônus, tá? E até taishokin, prêmio de aposentadoria. Então, os bancos confiam muito, quer muito. Agora, motorista de caminhão, sim, depende disso, né? Tem um motorista de caminhão que tem salário fixo, ou motorista de caminhão que viaja muito. Mas também, por outro motivo, tem o risco de acidente. Acidentando, aí tem que assumir aí, muita coisa, muito dinheiro. Muitas empresas exigem que cada motorista tenha próprio seguro e que não quer pagar o seguro por alguns motivos, né, que eu sei disso. E não quer colocar, a empresa não quer colocar seguro. Então, se o motorista bater carro, aí a empresa não quer assumir, quer dizer, que use o próprio seguro. E muitos brasileiros né, alguns brasileiros não colocam, não fazem seguro no próprio caminhão. Então, o que isso resulta, né? Você pode imaginar? Terceiro, tobi, né? Tobi é que? Tobi é aquele que trabalha em cima de andaime, né? Aquele que trabalha nos lugares altos, né? Tobi. Tobi é aquele tipo de ave como gaivão. Tobi, né? Assim, fica alto, né? Tobishoku. Mas assim, trabalha com andaime. E também, se cair, pode machucando. Machucando não pode trabalhar, mesmo recebendo seguro. Significa que a renda fica limitada. Então, o Tobi também, muitos bancos não querem. Empresas garantidoras não. Está trabalhando de quê? É Tobi, né? Melhor não aceitar. Tem sido recusado também. Tem sido aprovado também, mas assim, algumas vezes são reprovados também. E também qualquer outro. Arubaito ou pato, né? Arubaito, pato. Não é profissão, mas assim, é o estilo, né? O estilo de trabalho, como arubaito ou pato. É claro que é banco, assim, porque qualquer momento pode levar kubi, que não tem estabilidade. E, né, assim, não tem shakai hosho, a garantia social. Então, tem isso. Claro que é diferente, todo mundo sabe disso. Aí outro, o último, autônomo. Autônomo, se você tem renda própria, parece muito bom, né? Parece estável. Assim. O assalariado junto com o autônomo não tem problema. Agora, só de autônomo, você está vivendo de autônomo. Os bancos não querem, tá? Os bancos não querem. E assim, resumindo, gente, pensando nessas coisas, assim, arubaito, pato ou autônomo sozinho, é realmente melhor usar o Flato 35. Tem que sujeitar aquele juro alto, porque pode pensar como única alternativa, única opção de conseguir fazer financiamento. Eu, na verdade, sempre tenho... até japonês, né, que é autônomo, quer dizer, virou autônomo, porque isso
virou autônomo, mas assim, na verdade está recebendo dinheiro, porque para muitas empresas, empresas dão um convite para você de repente, né? E quer dizer, não quer virar autônomo, porque seu líquido vai aumentar. E assim você não precisa pagar tanto seguro tão alto, Shakahoken. E para a empresa é muito bom isso, porque não tem mais aquele compromisso, relacionamento empregatício. Então, né, não tem aquele assim, não amarra a empresa também. Qualquer crise, né, pode dizer tchau para esse autônomo e também não precisa pagar Shakai Hoken. Isso dá grande alívio para empresas, fábricas, empresas de caminhão também. Empresas de construção também, fazer andaime, tobi também. Você vira autônomo, aí hitori shacho vira hitori shacho. Você virando hitori shacho, você pode pensar que não vai conseguir mais o financiamento, ok? Não vai conseguir mais o financiamento. Ok, mas a única alternativa é usar Flat 35, suportar juro alto. E mesmo assim, com muita dificuldade, tá? Porque tem que mostrar a renda do ano inteiro e muita gente para não pagar o imposto caro, né? Porque é o motivo que virou autônomo, é justamente para não pagar o imposto. E se não paga o imposto alto, o que acontece? O banco do governo, quer dizer, Flat 35 vendo isso, essa pessoa não está ganhando bem, quer dizer, não quer pagar o imposto, não está contribuindo a esse país, então né? Tchau, né? Pode dizer isso. Então, o que eu sugiro realmente você não virar autônomo. Se virou autônomo, voltar a ser shain, ser empregado. Eu recomendei para um japonês, casal japonês, que queria comprar muito a casa de seto e queria, mas era autônomo. Aí eu sugeri, assim, vire agora, assim, você volta. Uma vez, assim, um japonês também fez essa, não conseguia porque era autônomo. Aí eu, assim, dei algumas sugestões e fez isso, obedeceu, tudo legalmente, fez e comprou casa. Né? Mas autônomo, com o nome de autônomo, infelizmente não dá. Queria explicar o que está acontecendo com os bancos a respeito de financiamento, né, financiamento para os estrangeiros. Infelizmente, né, está acontecendo isso, né? Eu queria explicar o que a falsificação de documento de renda resultou. É que a falsificação é possível, né? Falsificação é possível, né? Agora, sim, isso resultou mais difícil. Agora ficou mais difícil a aprovação dos estrangeiros. Ficou mais difícil. Sabe que até o Flato está complicando muito. Sim, as pessoas que, sim, essa pessoa vai dar certo. E não está dando certo. Muitas vezes, muita gente é reprovada. Tá? Isso é resultado. É consequência. É consequência de muitas falsificações também. Né? E o que me preocupa muito, os bancos que estão aceitando os estrangeiros hoje, os hackers hoje, descobrindo, né? Porque está entrando, muita gente está comprando, assim, muitas imobiliárias estão entrando. E assim, não sei, se está fazendo tudo certo, não tem problema. Agora, fazer um pouquinho de muri e a falsificação de renda, não sei, assim, não é estável financeiramente, mas sim, faz documento que é estável. Então, o que isso... como consequência, né? O que provoca como consequência? Né? Ficou mais difícil. Hoje, para a pessoa que quer pegar um financiamento, infelizmente está um pouquinho difícil. Mas não significa, assim, vamos examinar tudo, tá? Né? Vamos examinar tudo. Né? Agora, como falsificar? Você quer saber como falsificar? É ruim, né? Assim, como falsificar os documentos? Primeiro, reforma. Né? Usar reforma, motivos de reforma. Usando o nome de reforma, Flat 35, principalmente Flat 35, ou em outros bancos locais, assim, regionais, aceita, né, o Fazendo Mitsumori. Muitos bancos exigem que a reforma, agora, por causa disso, muitos bancos exigem que a reforma seja terminada ao executar o financiamento. Por quê? É que, digamos que a casa é tal valor, né? Casa é 5 milhões, por exemplo. Reforma 5 milhões, então quer pegar 10 milhões de ienes, né? Mas, de fato, não faz essa reforma. E reforma, infelizmente, não aumenta muito o valor da casa. Infelizmente. E o banco entendendo isso, porque o banco, na verdade, quer garantia que se você, que é devedor, não conseguir cumprir o compromisso, e o banco tem que colocar a revenda nessa casa, ou no leilão, ou através de alguma imobiliária que recuperar o dinheiro.
Mas, se essa reforma não seja feita, porque tinha, o que eu vi, para a pessoa, para poder pegar algum dinheiro de volta, isso é muito comum, era muito comum. Um caso que peguei em Requinan também, era isso assim, a pessoa comprou casa, assim, casa usada, e assim, reforma estava escrito quanto que era, 3 milhões, 4 milhões. Aí assim, na verdade, assim, a pessoa não fez a reforma, quer dizer, usou, assim, pintou, ele mesmo, assim, a pessoa mesma fez isso e recebeu dinheiro de volta do financiamento. Assim, sabe que isso o banco odeia fazer isso, porque financiou não para você gastar, o banco financiou para melhorar, para aumentar o valor da casa. E mesmo assim não fez. Mas isso tem acontecido muito. Ou para quitar alguma dívida, ou para a pessoa mobiliar as coisas. Né? Mobiliar e pegou mais 2 milhões. Né? Pegou mais 1 milhão ou 3 milhões e tem feito isso. Isso resultou agora a dificuldade dos financiamentos. Então hoje os bancos aceitam financiamento dos estrangeiros, mas não a reforma. Né? Para não fazer mais a falsificação. Se fizer reforma, então, por favor, antes de comprar casa, quando executar o financiamento, essa reforma seja terminada. Significa que isso é impossível se você está comprando casa usada, por exemplo, ou se é casa nova, que eu quero fazer reforma, mas essa reforma tem que tem que ser feita antes de eu pagar para você. Claro que nenhum dono, quase nenhum dono aceita isso. Então, o que isso significa? É difícil. Na verdade, assim, fala que a reforma tem que ser terminada e com algumas exceções, tá? Mas assim, muitos bancos bons não aceitam mais a reforma, executar o dinheiro para a reforma antes de terminar. Primeiro termina a reforma. Esse é muito difícil. Você calculando assim o cronograma, isso não dá para fazer isso. Tá? Isso é como resultado, né? E também declaração de renda, através de declaração de renda. Como que é isso? É que pode falsificar a renda na declaração. É que isso é livre, declaração é livre, sabe? Que em outro vídeo eu falei que, assim, que a declaração, na verdade, é totalmente voluntária. E até você pode criar a sua renda. Um pouquinho esquisito, né? Criar renda, tá? Criar renda, sim. Você fez arubaito, e você não precisa especificar muito, mas assim, com esse arubaito você ganhou mais 2 milhões por ano, né, ano passado. Você pode fazer essa declaração na prefeitura ou na Receita, ou fazendo na prefeitura, você pode até receber aquela comprovante de renda. Ou falsificação. Falsificação quer dizer Gensen também, pode criar Gensen. De fato, não recebeu isso, mas pode criar ou alterar o Gensen. Alterar, porque a coisa é imprimida hoje com o computador, pode fazer qualquer documento falso, porque não exige a coisa original, que a original não existe, né, gente, né? Original não existe, que eu vou carimbando, ou fazendo de alguma maneira, assim, pode fazer falsificação de documento, declaração de renda, né? Isso, aumento de renda no documento é possível. Tá? Não, mas assim, não quero que você faça isso, tá? Mas se você trabalhou, né, e essa empresa não deu Gensen, e fechou. Aí tem justa causa, você pode declarar isso, não recebi Gensen, ou de alguma maneira essa empresa não dá Gensen, mas você tem pelo menos olerites, e usando olerites você declara a renda. Isso até deve fazer, né? Isso até deve fazer. Mas aumenta, por outro modo, você indo para a prefeitura, você pode fazer aquela declaração, escrever papel, você recebeu este mês 200 mil, outro mês recebeu 200 mil, outro mês recebeu 200 mil, aí assim, ano passado eu recebi 2 milhões 400 mil ienes. Isso é possível fazer isso. E o banco não quer isso, porque tudo bem, você tem que sujeitar ao imposto, né? Depois disso, só que assim, se você não está ganhando de verdade isso, claro que depois se você quebrar, sabe o que é? O medo dos bancos. O medo dos bancos tudo é Kinyucho. Kinyucho, Ministério da Finança no Brasil. Ministério da Finança, a fiscalização do Ministério. E eles têm medo disso. Então, assim, não, quer evitar de qualquer maneira. Por isso, alguns bancos não aceitam os Gensen sem o ajuste final. Ajuste final é Nenmatsu Chose. Muita gente chama de declaração, mas isso não é declaração, tá? Isso é apenas ajuste final do ano. Nenmatsu, né? Agora, assim, está aparecendo no Gensen Nencho Misumi, ou no Gensen aparecendo aquele segundo número, porque tem Gensen, né, tem 4 números na primeira linha, quatro números, quantia de dinheiro. Primeiro, só tem primeiro e final.
Aí também os bancos não querem isso, assim, essa pessoa ou essa empresa não fez esse ajuste final. Podemos dizer que é culpa da empresa também. Mas é para os bancos, né? Bancos assim, você está trabalhando nessa empresa tão fraca, então não confio em você. Ah, mas isso é injusto. Mas banco também é pessoa. Né? Para você emprestar dinheiro para certas pessoas, você tem seu próprio critério. Os bancos podem ter próprio critério. Tá? Mas assim, eu queria dizer, é desafio isso. Seja uma pessoa que os bancos querem. Seja uma pessoa que os bancos querem. Isso é desafio que eu dou para todo mundo. Então, tenho que concluir dizendo isso. Não ajude nenhuma falsificação de documentos. Você está muito doido para comprar casa, né? Aí, imobiliária são os corretores dando ideias de falsificação. Não fala falsificação, se você certamente estava entregando os documentos e deixando na mão deles. Assim, por favor, pelo amor de Deus, não faça mais isso. Não faça. E primeiro, você mesmo vai se arrepender. Os bancos têm próprio critério para você não quebrar depois. Tá? E não adianta você comprar, né, e depois quebrar. É muito ruim isso. Por favor, me consulte, né, antes. Assim, para muitos parece que isso é coisa falsa, assim, está fazendo coisa um pouquinho esquisita. Se você achar coisa esquisita, então, assim, antes de assumir compromisso praticamente de vida toda, consulte um pouco, duvide, suspeite um pouquinho. Pelo menos eu quero que você faça isso. Muito obrigado. Falei muita coisa hoje, mas assim, achei assunto, assim, porque achei muito importante falar isso, você estar informado de muitas coisas, né? Assim, a respeito de financiamento de casa, essas coisas. Claro que a consulta é gratuita para você comprar casa, né? E sobre a venda de casa também, a consulta é totalmente gratuita, né? Se você vem até o escritório, né, marca, assim, se você quiser vir, marque horário. E também, assim, eu tenho muitos corretores que podem atender você, podem ajudar você. Então, mande mensagem, né, para nós se você está interessado em utilizar um dos nossos serviços de compra e venda de imóveis. Muito obrigado por assistir.